Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que vão assistir a nossa live, que estão assistindo e os que vão assistir. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que bom te encontrar aqui de novo. Eu quero começar lendo um pensamento aqui que eu achei interessante, esse pensamento aqui. Ele diz assim, esse pensamento, olha só. O caminho para a felicidade é manter o equilíbrio entre a mente e o coração. Ou seja, cuida da sua vida, não se mete na minha e tá tudo bem. É assim que é a vida, não é? Nesses dias de pandemia, todo mundo estressado, todo mundo doido, louco de raiva, querendo se garfinhar, querendo agredir, sempre ser o dono da razão, a minha verdade é absoluta, não, eu aceito qualquer opinião, desde que você concorde comigo, e assim caminha a humanidade. O que fazer nesses momentos difíceis dessa pandemia? Por que as pessoas estão tão agressivas assim? O que está acontecendo com esse povo louco? É uma pergunta bem complexa, né? A gente pode ficar aqui uma semana inteira conversando sobre esse tema e ele nunca vai se esgotar, né? As pessoas, elas viviam habituadas, né? Num comodismo, na sua rotina, elas viviam dentro daquela normalidade, né? Então, quando a gente se depara com uma situação inusitada, que nunca ninguém havia vivenciado, né? Nunca havia vivenciado, não tinha nem histórico disso, é natural que as pessoas se sintam perdidas, né? Perdidas mesmo, confusas, né? Não sabem como lidar com isso. Além disso tudo é o medo, né? O medo da morte, acho que o medo de perder pessoas queridas e o medo de morrer também, né? Então, eu acho que levou um tempo aí, até a gente está caminhando quase para o segundo ano, né, de pandemia. Natural que leve um tempo mesmo para as pessoas irem se adequando, se adaptando às novas situações, né? E as relações, elas são altamente influenciadas, né? Porque é o momento em que as pessoas acabam tendo que ficar mais juntas, as famílias, né? As relações muito virtuais, e aí é muito fácil você falar as coisas quando você está distante, né? Quando você está longe, você fala, você sente coragem para debater, para falar aquilo que pensa, sem pensar no outro, né? Quando você está próximo, até que você segura o freio um pouquinho, né? Então, as pessoas estão experimentando isso, né? E é natural que elas enlouqueçam um pouquinho. Mas enlouquecer um pouquinho é normal, né? Um pouquinho né? Só um pouquinho, né? Aquele velho de médico, de louco, todo mundo tem um pouco, né? Eu ia falar esse dizer popular, né? Que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Esse médico por acaso, é o Dr. Einstein, aquele que vira um monstro lá? Como que é? O Jacker, né? Jacker. Isso. Dr. Jack. É porque assim, é natural que a gente precisa se cuidar e se curar de alguma forma, né? Então, assim, aquele chazinho, né, que cura, né? Então, assim, todo mundo tem uma receitinha boa de um chazinho. Às vezes, a gente precisa mais de afeto, né? Esse remedinho natural, assim, que às vezes as pessoas oferecem, é muito mais afeto, né? E a loucura, cara, o que é loucura para você pode não ser para mim também, né? Então a gente pode discutir muito aí sobre a loucura, porque quem será que é louco, né? Quem está lá tomando um monte de medicação para poder
conviver numa sociedade como essa, ou somos nós que estamos entregues a ela, né? A gente pode refletir muito sobre isso. É verdade. Quem que é louco, né? Onde está a loucura? Você falou em tomar um chazinho para se curar, alguma coisa assim. E eu me lembrei que uma vez o pessoal falou assim: olha, você precisa voltar. Aí, logo no começo do meu acidente, e o pessoal ficou mais louco do que eu, porque eles queriam me ver andando de tudo que é jeito. E me levaram num lugar chamado Águas de São Pedro. Ele falou assim: cara, você vai beber essa água aqui, você vai ver como vai fazer uma diferença na sua vida. E eu fui e bebi uma tal de água sulfurosa. Horrível. É ruim. Horrível. É um gosto de ovo podre, muito forte. E aí eu peguei e falei: olha, quer saber o seguinte? Olha, deixa essa água aí e eu volto de cadeira de roda mesmo, que é melhor, tá? Porque É não. muito ruim mesmo. Eu Então, já experimentei. você já foi até lá também, né? Você já fez aquela Já, massagem nos pés também lá, né? Que lá é um sucesso, já. é um fenômeno aquilo lá, né? E aquela água tem uma graduação, né? A mais forte, a mais fraca, e aquela mais forte, ela é espessa, parece que você está tomando uma clara de ovo mesmo, né? Muito ruim. Muito grossa, ela é babenta, ela é meio esquisita. Para quem você possa entender, você que está nos ouvindo e nunca foi até a Águas de São Pedro tomar essa água podre, depois o pessoal vai falar que não é podre, é curativa. Saudável. Que seja. É saudável, mas ela tem um gosto ruim. E é como se você estivesse tomando um chá de quiabo, só isso. Tá? Sem gosto de quiabo, né? Com gosto de ovo podre. Com gosto de ovo, exatamente. Exatamente. Isso são as águas sulfurosas de Águas de São Pedro. Bom, você tem um trabalho, agora eu quero falar um pouco de você e a gente volta a falar um pouco desta pandemia e da saúde mental do povo, né? Como é que tá? Antes disso, deixa eu agradecer o Tiago do Asa Nerd lá, você que gosta de filmes, dicas de filmes, jogos, enfim, desse mundo nerd. O Asa Nerd lá no Instagram, busca ele lá, adicionem ele. E no YouTube também tem o Asa Nerd, tá bom? Tiago, obrigado pelo microfone aí, valeu. Tamo junto. E siga o nosso canal no YouTube. Agora nós temos um canal no YouTube, depois que essa entrevista, esse bate-papo aqui. Entrevista não, né? Eu não sou repórter, então é um bate-papo. A gente vai trocar uma ideia, bater papo, conversar. Vai estar no YouTube, ok? Semana que vem, baixa lá no canal lá que vai estar no YouTube. Então, quem é a Elisângela Oliveira? Difícil, né? Assim, né? Você não me preparou para essa pergunta, hein, Cláudio? Olha, quem sou eu? A pessoa faz 4 a 5 anos de psicologia e não sabe se identificar. Gente. Não, saber eu sei, eu só não sei por onde começar. Legal. É uma história toda, né? Mas enfim, eu fiz psicologia já há 21 anos, eu me formei na Universidade de São Francisco, em São Paulo, no Paris. Em 99, enquanto eu estudava, eu já fazia estágio na Unifesp. Aí eu passei um bom tempo na Unifesp, sou da primeira turma de neuropsicologia da Unifesp, trabalhei muito com idosos com demência de Alzheimer, com reabilitação cognitiva. Depois eu fui para a área da psiquiatria, trabalhei com dependentes químicos também, fiz uma pesquisa com eles para observar o grau de déficit cognitivo em usuários de cocaína.
Depois eu também atuei muito em consultório, né? Depois eu fui para a Uninove, lecionei lá por 8 anos no curso de psicologia. E acho que depois da neuropsicologia aí eu descobri a arte terapia, que foi, na verdade, onde acho que eu me encontrei de verdade, porque até então, na reabilitação cognitiva ali, eu trabalhava muito mais no diagnóstico, né, na avaliação, e não via muito a recuperação, né, aquele efeito bacana, que foi o que eu encontrei na arte terapia, né? Então, a arte terapia faz parte aí da minha vida em todos os sentidos, na minha vida pessoal, no meu trabalho, e acho que o que mais, trabalho mais grandioso, assim, que mais me brilhou os meus olhos e brilha ainda, né? Foi um projeto social chamado Infinito Olhar, que eu e meu marido, a gente desenvolveu em Paranapiacaba, com crianças e jovens lá em Paranapiacaba, um projeto que durou muitos anos, hoje ele está descansando um pouquinho, mas esse projeto rendeu várias exposições fotográficas dos jovens e crianças de Paranapiacaba. Levamos essas exposições para eventos, grandes eventos, revelando São Paulo, que acontecia em São Paulo, em São José dos Campos, no Museu de Santo André também já teve uma exposição lá. E rendeu também o capítulo de um livro, esse trabalho, um livro que foi lançado agora, quentinho, saído do forno. Eu acho que, fora isso, né, você, não sei se você perguntou do meu trabalho ou de mim, né? Eu só falei agora do trabalho, né? É as Mas duas coisas. as As duas duas coisas. coisas, Você, né? você consegue se separar do seu trabalho? Acho não muito, não. Eu sou eu, do jeito que eu sou em qualquer lugar, né? Mas é que eu estou falando de uma parte profissional, né? De um lado profissional, mas eu sou uma pessoa que se encanta muito por tudo, por bicho, por galinha, amo galinha, tenho um cachorro, amo conhecer pessoas, né? Me relacionar, conhecer coisas novas. Enfim, eu sou muito positiva, vejo a vida muito, né? Vejo muito o lado, como que é o copo cheio, né? Não, o copo cheio, o copo Meio é, vazio. Tá meio meio vazio ou meio vazio ou meio cheio, né? cheio? Meio cheio. Vejo sempre o copo meio cheio das coisas. E me encanto, adoro café, amo café, estudei sobre cafés, então eu adoro conhecer a vida, conhecer o mundo, né? Um pouquinho de mim. Essa sou eu. É isso aí. Você falou do livro, eu lembro que ó, algumas semanas atrás nós estivemos conversando e você comentou sobre isso. Defina melhor esse conteúdo desse livro. Qual foi o propósito dele? O propósito assim, fundamental é Paranapiacaba, né? Para quem não Uhum, conhece, é uma vila histórica tombada pelos órgãos federal, municipal, estadual, né? uhum, E, e que tem também, né, uma questão aí social, cultural, principalmente, importante. E quando eu estava fazendo o curso de especialização em arte terapia, eu precisava de horas de estágio, precisava de um TCC, e aí eu resolvi criar esse projeto para que ele funcionasse tanto como horas de estágio e depois acabou sendo TCC e depois acabou continuando pela vida, né? Começou com uma proposta só de horas e acabou crescendo bastante.
Mas acho que o fundamental era poder transformar o olhar dessas crianças e jovens, né? Aquele olhar, as pessoas que moram aqui, estão aqui há muito tempo, as crianças, né? Muitas vezes tem aqueles sonhos de morar num apartamento, numa casa com escada, né? Com a modernidade, né? Aquilo tudo que vê pela TV. E pouco valor se dava, e se dá ainda, né? Não resolvi todo o problema, mas pouco valor se dá para as casas que têm toda uma história, as casas aqui de Paranapiacaba, né? Para quem não conhece, a Vila de Paranapiacaba virou uma vila turística a partir aí de toda a história que veio junto com os ingleses, que trouxeram a construção da ferrovia, né? Então, essas casas de madeira, a maioria das casas de madeira, na verdade, eram casas de operários que trabalhavam na ferrovia, né? E hoje as pessoas moram nelas, né? Então, casas de madeira, as casas antigas, muitas vezes não são valorizadas pelas pessoas que lá vivem, né? Então, e é notório, assim, que pessoas de fora, principalmente fotógrafos, né, vão até Paranapiacaba, assim, todos os dias e se encantam com as casas, com as paisagens, né? Então, a pergunta era, por que que quem mora lá não se encanta, não valoriza, e quem é de fora tem esse outro olhar pela vila, né? Pela arquitetura, pela paisagem. E a ideia foi justamente essa, né? Transformar o olhar no sentido de o que você está vendo, né? É uma casa velha, que a gente ouvia muito, é uma casa velha, mas a gente pode transformar esse olhar e essa casa velha se tornar arte a partir do momento que ela é registrada, né? Pela fotografia. Então, a ideia foi essa, valorizar, apesar de a partir de detalhes de você começar a observar arquitetura, rachaduras e fendas e pátinas assim da parede descascando e transformar tudo isso em arte. Foi um pouco esse trabalho de sensibilização que a gente fez com as crianças e os jovens. Não sei se eu Bacana. respondi, mas a Oh, ideia foi respondeu essa. sim. Parabéns pelo trabalho, pela ideia, né, de desenvolver. Que lidar com seria autoestima do lugar onde mora, tem muito a E ver desvia também, com a né? autoestima da própria pessoa, né? Exato. Se ela gosta da onde ela mora, ela se sente bem. Se ela se sente bem, ela tem uma autoestima boa. Então ela vai saber valorizar e cuidar daquilo que é dela, né? Isso, exatamente. É uma cultura no Brasil que, sei lá, bate com a realidade, né? Se contradiz com a realidade, né? Depende do ponto de vista de cada um e o mundo, o Brasil se tornou, o mundo está, né? Muito polarizado, muito essa coisa de internet, todo mundo quer ser o dono da razão, como eu já havia falado, né? A minha verdade é absoluta. Não, eu penso certo e você pensa errado porque você pensa diferente de mim. Quer dizer, a liberdade de você sair fora da caixinha não há mais, né? É algo que na década de 80, comecinho de 90, você estar fora da caixinha era algo fantástico, né? Você poder pensar por si só. Era que era ensinado para nós nas escolas e nas faculdades. Mas é outro mundo hoje em dia, né? É outro mundo. O mundo mudou muito. Com relação a. Vamos falar agora sobre saúde mental. As pessoas. Você acredita que as pessoas estão mais depressivas, mais otimistas? Após essa pandemia toda aí, essa coisa de muito, como você falou, medo das pessoas em
em morrer, em ver pessoas amadas e queridas morrendo, o que é possível fazer para melhorar essa percepção, né? Vamos falar assim. Como eu disse, é uma novidade, foi uma novidade, né, assustadora, uma novidade assustadora para todo mundo, né? E cada um foi tentando encontrar meios, mas nem todo mundo conseguiu, né? Encontrar um meio para, primeiro, se proteger, né? Que também tem aquelas pessoas que não acreditam muito, né? Que é como se, não é nem que não acreditam, mas é como se isso fosse acontecer só com o outro, né? É meio São Nunca Tomé. acredita vendo, né? É. Mas é natural do ser humano, né? Que a gente estava falando um pouco antes de começar a live sobre as tragédias, né? Que as pessoas adoram ficar vendo televisão, as tragédias, as coisas ruins, com tanta coisas boas acontecendo também, né? Mas é Uhum. natural do ser humano também. A morte, ela é muito curiosa, né? Em primeiro lugar, a única certeza que a gente tem é que todos nós um dia vamos morrer, né? Vamos perder alguém, mas a gente tem muita dificuldade em lidar com isso, né? Mas existe uma curiosidade, né? Como é? O que será? Então você vê um acidente, uma tragédia, uma explosão, e aí você fica lá querendo ver aquela coisa. Tem pessoas que gostam muito, né, de ver sangue, ver aquele sofrimento, que é uma forma de você se aproximar daquilo, né, mas você se aproxima de uma forma segura. Estou aqui em casa, só estou vendo pela internet, pela televisão, né, uma curiosidade natural, mas as pessoas acabam se fixando muito nisso e esquecendo de procurar as coisas boas, né? Ver as coisas boas e construir coisas positivas, até porque é um comodismo, né? Se tudo tá ruim, tudo é uma tragédia, você senta, chora e você não tem o que fazer. Agora não, se você tem muita vida pela frente, você tem que levantar, você tem que. Nós estamos em pandemia, nós não podemos sair muito, né? Isso foi no começo, agora, né? As pessoas já estão saindo, a gente quase nem percebe muito, mas enquanto as pessoas estavam mais confinadas mesmo, né? Vamos arrumar o jardim, vamos arrumar os vasos, vamos arrumar aquilo que há muito tempo a gente precisava fazer e não fazia, né? Então, tem Uhum. pessoas que encontram esses recursos muito próximos delas, dentro de uma sala, dentro do seu próprio quarto, você encontra recursos para se desenvolver, para criar, para cuidar da sua saúde mental, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de tudo isso, né? Dessa vontade de viver, vontade de conhecer, de aprender, né? E, por outro lado, é aquele comodismo, né? A morte está próxima, está todo mundo morrendo, vou ficar aqui sentado e vou esperar ela chegar, né? Então, a gente tem aí algumas pessoas que realmente não conseguiram encontrar um refúgio, uma saída, um caminho para lidar com essa situação, com esse medo, com essa novidade trágica, e acabaram entrando em depressão mesmo, síndrome do pânico, né? Por outro lado, ansiedade também, né? Crise de ansiedade, assim, muito, que é a síndrome do pânico, é uma das síndromes relacionadas à ansiedade, né? E por outro lado, a gente vê pessoas que se encontraram na pandemia, né? Aquelas pessoas que resolveram, é pandemia mesmo, vamos criar um canal aqui, começar a fazer um bate-papo, vamos começar a pintar, vamos arrumar o jardim, vamos ler, vamos assistir filmes, começar a abrir um canal de críticos de filmes, de séries. Então, a gente tem aí os dois lados, né? Aqueles que se encontraram, tudo tem o seu lado, né? O equilíbrio é tudo. Tudo tem o seu lado ruim,
tem o seu lado positivo, né? E a gente consegue encontrar esse lado positivo, né? Criando oportunidades, né? Ou olhando para as oportunidades que estão aí do lado. A Mônica, ela colocou 2 perguntas e você já acabou respondendo as 2 perguntas sem que eu falasse, né? Ela falou como não ficar deprimido diante de tantas notícias ruins, tantas perdas e incertezas. E a segunda foi, a tecnologia é um ampliador de coisas ruins. Até que ponto essas tecnologias são benéficas ou não? E você, de uma forma inteligentíssima, respondeu sem nem ao menos ver as perguntas da Mônica. É isso, Mônica. Tudo tem os 2 lados, a moeda tem os 2 lados, tem a cara e tem a coroa. A mesma arma que mata é a mesma arma que o caçador usa para alimentar a sua família, né? É uma coisa que você tem que ter, equilíbrio. Equilíbrio é tudo, é a pílula que você precisa para se fortalecer, né? Notícias ruins sempre houve, né? Você tem que só saber lidar com ela. Eu vejo assim, Elisângela, nós vivemos em uma guerra, e nesta guerra é uma guerra contra um inimigo que ele é inimigo do mundo, é inimigo da vida, e as pessoas têm que aprender a lidar com ele. Eu creio que mesmo diante de tantas vacinas, diante de tanto tudo, esse vírus vai ficar, ele não vai morrer assim por causa da vacina, como o vírus da gripe, né, como o vírus da AIDS. Nós vamos ter que cuidar, vamos ter que nos tratar, saber lidar e conviver com a existência desse inimigo invisível, né? Diante disso, o que falar para uma pessoa que está, vamos dizer, deprimida? Eu acho que é muito forte, né? Talvez sem segurança no que está acontecendo. O que falar para uma pessoa que está sem segurança? Cláudio, segurança mesmo, assim, ninguém tem, né? Acho que eu também estou insegura, eu também tenho medo, hoje um pouco mais tranquila, mas já tive bastante medo. Não tem, né, como se sentir confortável e seguro, é natural. E essa insegurança, né, é até um pouco bom, né, porque é o que vai fazer com que a pessoa se cuide, né, e se proteja e cuide do outro, né, então, pode falar. Essa insegurança seria mais ou menos aquela sensibilidade que a criança tem de quando está descendo a escada e ela não consegue achar o chão, ela fica naquela, opa, é o instinto. Se eu continuar, talvez não seja o que eu deva fazer, então eu vou voltar para trás. Mas, peraí, eu quero me arriscar, então eu vou descer a escada. E aí a criança desce a escada, se machuca, se arrebenta, que é o que nós estamos vendo, né? As pessoas sabem, olha, não pode aglomerar, não pode fazer isso, não pode ter essa aglomeração com várias pessoas no mesmo ambiente. E aí você vê os bailes funk, você vê o pessoal fazendo festinha junina, aí fala, mas eu estava de máscara, eu passei álcool gel na mão, mas não é essa a recomendação. A recomendação é não aglomerar com muitas pessoas, né? Aglomeração, para quem não sabe o que significa, é quando passa, além de 2 pessoas, já começa a aglomerar, tá? Então não uma família de 5 pessoas já é uma aglomeração.
Tá? Então tem todo um cuidado aí. Quem tem que ter cuidado, eu vejo dessa forma, são as pessoas mais idosas, as pessoas que têm algum problema de saúde e que possam, caso ser infectado, ter um maior trabalho de cura, vamos colocar dessa forma, né? Então, essa segurança, essa insegurança é bom nesse sentido de prevenção? Sim, sim, é uma forma da pessoa se proteger, mas desde que é aquilo, equilíbrio sempre, né? Desde que essa insegurança não faça com que ela fique deprimida, fique, né, ali enclausurada e ela sofra com isso, né? Na verdade, a gente está num momento que a gente aprendeu a se cuidar, se usar máscaras, às vezes até duas máscaras, dependendo da qualidade, né? E passar gel, andar com álcool em gel, né, o tempo todo. Então a gente meio que aprendeu, e aí a gente está saindo, a gente está trabalhando, né? A gente está algumas situações que até uma certa aglomeração, né? Por exemplo, às vezes você está num banco, né? Tá, tenha um cuidado, tenha fila, mas tem as pessoas que passam ali por perto. Você vai num supermercado, você vai num shopping, né? Com cuidado ali do higiene. Então, assim, a gente aprendeu a se cuidar, né? Mas eu não estou fechada dentro de casa, né? Já saí, já fui ao shopping, já fui no mercado, né? Sim, sim. Farmácia. Então, a gente, de uma certa forma, a gente está aprendendo a conviver com isso, né? Eu achava engraçado, né, quando a gente via alguma imagem assim no Japão, que você via sempre no meio da multidão alguma pessoa andando com máscara, né? Que a Máscara, gente luva achava branca, né? estranho. Lembra disso? É, sim, a gente achava estranho, nossa, aquela pessoa está doente, né? Hoje é natural, né? Eu acho que eles estão lidando melhor do que a gente, porque eles já tinham esse cuidado higiênico muito maior do que a gente, né? E a gente vê aí estava vendo na TV mesmo esses dias que até a gripe ou outros vírus de gripe diminuiu, né? Porque as pessoas estão mais higiênicas. Então assim, a gente está aprendendo a lidar. Então, dentro do possível, me cuidando e cuidando do outro, o que dá para eu fazer, né? Dá para eu fazer muita coisa. Agora, tem pessoas que estão realmente trabalhando home office, estão dentro de casa, não estão saindo. É possível você ter preservar a sua saúde mental em casa? É, mas você tem que ter uma disciplina, você tem que ter interesses, você tem que ter vontade de viver e de conhecer o mundo, né? Você tem que ter livros, você tem que ler, assistir filmes, né? Filmes bons e às vezes até ruins, até para poder criticar depois. Mas aprender alguma coisa nova dentro de casa, aprender a pintar, aprender a cuidar de um jardim, fazer um jardim vertical, plantar uma hortinha. Então, assim, é possível, né? Aprender a bordar, costurar, aprender a tocar um instrumento. Você teve a pergunta aí, né, falando da internet e tal, né, das redes sociais, o quanto ela prejudica e o quanto pode ser saudável, né? Você prejudica a partir do momento que suas relações são todas virtuais e você não tem nada presencial na sua vida, nenhum afeto que realmente exista, né? Às vezes você conhece pessoas e já acha que está namorando e você nunca viu essa pessoa, né? Só virtual. O sentimento que você cria por ela até um sentimento que você criou, que não é porque teve aquela alquimia ali, né? E então, assim, é ruim quando a pessoa vive só dessa forma. Mas hoje a internet, ela favorece muito. Você quer aprender a tocar uma flauta, um instrumento qualquer, você abre lá no YouTube, lá tem tudo que você precisa para aprender qualquer coisa, né? Então, basta você ter curiosidade, né? Então, é possível você se manter bem dentro de casa.
O YouTube ensina até a fazer bomba, né? Quanto mais fazer um É, instrumento musical. Então é tem aquilo que coisa nós estamos. muito. É o equilíbrio. É o equilíbrio. A Mônica pergunta, ela fala assim, mas mesmo assim você acha que a população brasileira está pronta para esse novo conviver? Não sei se ela está pronta, né? É aquilo que tudo isso a gente está construindo juntos e a gente está aprendendo. Eu acho que talvez a gente tenha que aprender a conviver com isso, né? É aquilo que você falou, esse vírus vai estar por aí por muito tempo, a gente vai ter que usar máscaras ainda por muito tempo, a gente vai ter que, essa questão da higiene, talvez a gente incorpore, né? Eu acredito que sim. Não é difícil falar, por exemplo, a gente, às vezes, o foco nosso é conversar sobre a saúde mental do povo, das pessoas. Porém, a gente cai no Brasil, no nosso país, infelizmente, um descaso político enorme, uma questão onde um país do nosso tamanho, onde não tem água encanada para todos, não tem tratamento de esgoto, nem todo mundo sabe que é um banheiro com vaso sanitário e descarga. É complicado falar de saúde, de higiene, né? É, como lidar com isso? Porque o vírus está matando muitas pessoas e pessoas mais simples que não têm recurso, que não têm um meio de como se tratar. Eu sempre pergunto nas minhas lives, beleza, está tendo as vacinas, tá ok, as vacinas estão chegando, e o pessoal está se imunizando, né? Mas eu acredito que essa vacina vai ser como as outras vacinas para gripe, todo ano teremos que tomar essa vacina, porque é um vírus, e é difícil extinguir um vírus, né? O que fazer para essas pessoas não se desesperarem com tudo, não ficarem com toque, né? Porque parece que algumas pessoas estão desenvolvendo um toque, né? Não pega mais no celular se uma pessoa pegar, não pega no cartão de crédito se a outra pessoa pegar para passar na maquininha, é, não entende que a melhor forma de evitar o vírus é evitar o contato, mas ninguém quer ficar em casa, né? Essa é a verdade. O pessoal quer ir para a praia, quer ir para o shopping, quer ir no cinema. Então, ou seja, todo o risco, né? Todo o risco, como nós já até havíamos falado antes, né, de a gente entrar no ar, todas as decisões e todas as suas escolhas, se forem boas ou ruins, é você que vai sofrer. Se vai chorar, se vai sorrir, é você que vai passar por isso. O que falar para essas pessoas que insistem em falar, o vírus está aí, mas eu não estou nem aí? Cláudio, você falou de coisas assim tão importantes, né? Essas pessoas que estão aí em vulnerabilidade social, que não têm acesso à água limpa, é uma questão aí muito complexa, muito importante, muito política, que a gente não consegue, acho que eu não tenho nem palavras, né, para poder dizer alguma coisa, né, a respeito de tudo isso, né, lamento, a não ser lamento essa política que a gente tem aí, né, essa questão aí que é. Agora, sim, eu acho que a educação, né, talvez isso faça parte da educação, essa questão do higiene, né? A gente vê as crianças, eu já vi muito as crianças com muito mais cuidado, às vezes, do que o adulto, né? A criança já tá lá, tudo que ela vê, ela já vai lá com a mãozinha, qualquer caixa, ela já vai lá achando que vai sair álcool em gel, e tá limpando a mão, né? Então, assim, essas crianças estão nascendo já com máscara, né? Eu já vi no começo da pandemia,
Eu tive conhecimento de bebezinho que começou a chorar quando via pessoas, o pai e a mãe com máscara. E hoje eu já vejo bebês, né, um ano depois, que já nasceram no meio disso tudo e acha ri quando a pessoa põe máscara, acha engraçado, né? É mais, ou é mais natural, né? Não se importa mais com isso. Então a gente vai aprendendo, né? As gerações aí vão, novas gerações vão nascendo já meio que introjetando tudo isso, né? Então é uma questão de educação, que vira cultura, né? As pessoas vai se mantendo nisso, né? Agora você falou também da questão do toque, né? O toque, eu vou até me abrir aqui com você. Antes da pandemia, eu era uma dessas pessoas que entrava no trem, no metrô, e eu não segurava no balaustre. Eu apoiava assim com um punho para não cair, mas eu não colocava escada rolante, eu não colocava a mão. Então eu vou te dizer que eu sou psicóloga, eu tenho, né, eu procuro me conhecer bastante. Eu tenho um pouquinho assim de toque, mas eu vou dizer que é algo leve, nada que me limita muito. Se eu É o precisar toque pôr do a bem. mão, se eu precisasse colocar a mão num, num corrimão, eu colocaria, só que sempre ia tomar muito cuidado para não levar na boca, porque eu sempre eu tive esse cuidado, né? E então, agora eu continuo, né? Eu acho que não mudou muito, mas eu vou dizer que é um toque, porque existem pessoas que têm um toque de não conseguir viver bem por conta de ter que lavar a mão todas as vezes, a ponto da mão ficar machucada, ressecada, resseca tanto, às vezes começa Sim, a sim. rachar, sangrar, porque tem que lavar muito e lava, e lava, e lava, e lava. Não, eu não sou dessas, né? Nunca fui. Mas antes da pandemia eu já tinha esse cuidado meu, natural, meu. Ninguém da minha família era assim, não aprendi com ninguém. Então, assim, a gente não precisa adoecer por causa disso, né? Mas pode ser que muitos adoeçam, né? Aí, independente da pandemia ou não, tem aqueles que já têm uma predisposição, né, para desenvolver algumas doenças mentais, Sim. né? Eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha toque. Eu não vou falar o nome, que é para não entregar a empresa onde eu trabalhei. E eu sabia, e foi a pior coisa que aconteceu, foi ela trabalhar comigo, porque ela me enchia o saco e eu mexia em todas as coisas dela, em cima da mesa. Toda vez que ela me irritava, eu mudava as coisas dela de lugar só para ela ficar desesperada para arrumar tudo. Então, era a minha vingança. Ó, beijo para você. É terrível, é terrível. Eu também gosto muito das coisas simétricas, né? Eu tenho. É aquilo, se você parar para pensar, tem aquele que rói unha, sempre tem, a gente precisa de um escape de alguma forma, né? Desde que isso não te prejudique, né? Não prejudique a sua vida pessoal, nem a sua vida profissional. É um É. pouquinho de neurose, todo mundo tem. A gente pode entender isso como uma neurose e E, não como um transtorno. e quem não tem? Como é diagnosticado uma pessoa que ele só se cuida, mas não está muito aí para as coisas, para ficar arrumando confusão com pouca coisa? Como você fala que classificação você dá? Que diagnóstico você dá para uma pessoa assim, como eu? Não vou dar um diagnóstico aqui, não. Eu não estou aqui para dar diagnóstico para ninguém, não. Mas, assim, dá para a gente. Você diz assim, a pessoa que não está nem aí com nada, não se importa muito, né? É. Não sei. Fala mais aí de você, Cláudia. Eu posso falar com mais veemência, assim, né? Porque cada pessoa tem uma história, um histórico, né? Tem pessoas, por exemplo, não estou falando que é o seu caso, tá? Mas que Ah, se opa! sabotam. Não estou falando. Não sei, eu não te conheço, né?
Tá Mas tem bom. pessoas que se sabotam, né? Que se agridem, né? Então, e o se agredir, às vezes, por exemplo, vai num baile funk, né? Porque é uma forma dela se atacar, né? Vai num baile funk sem máscara, sem proteção, vai, né? Então, assim, tem um outro lado também, né? Tudo tem um outro lado, né? Tem aqueles que se cuidam demais e os que se cuidam de menos, né? Eu estou falando aqui de neuroses, então. Os dois extremos, né? São os dois extremos. Mas o É, ideal é o equilíbrio, né? O que nós estamos falando sim, no nosso bate-papo o tempo todo. O equilíbrio é sim, importante. é Não buscar o que a precisa gente ser chama, né, muito exagerado. a homeostase, né? Aquele bem-estar que sem exagero, mas também não sem sal e nem sem açúcar, né? Sim. Aquele exagero é algo saudável, né? O tempero correto, né? Exato, o ponto certo das coisas. Nem muito salgado, nem muito doce. Esse eu acho que é o É, segredo da vida. equilíbrio, né? Assista muito Karate Kid, pessoal. Assista Karate Kid que vocês vão ver com o Miyagi-san lá como que ele fala que tudo é equilíbrio. Daniel-san, Tudo tudo é aquilo. equilíbrio. Pois é, bem por aí. Bom, nós estamos aí prestes a chegando à conclusão da nossa live, né? Quase uma hora já. É um papo gostoso, um papo inteligente aí. Eu aprendi bastante coisa nessa uma hora que nós estamos conversando. Mas ainda quero te explorar mais um pouquinho, por mais uns 10 minutinhos aí. Vamos lá. Se nós conseguíssemos definir o que é saúde mental, porque às vezes para mim é eu tocar o meu violão, é eu cantar uma música, de repente fazer alguma coisa, montar alguma coisa, limpar os meus carrinhos, que a minha esposa me enche o saco para eu fazer isso direto e eu não faço. Como definir o que é ter uma saúde, ter uma mente saudável? Vamos colocar dessa forma. Ter uma mente saudável é você saber até. A gente não consegue responder com uma palavra só, tá? Sim. Mas a saúde mental é algo, em primeiro lugar, que não te prejudica nas suas tarefas pessoais, por exemplo, em relacionamentos e em trabalho. Então, assim, se você tem aí as suas manias, né, de seus pequenos toques aí, de se organizar demais, organizar seus instrumentos e tal, desde que isso não prejudique a sua vida, por exemplo, profissional e sua vida pessoal, né? Tudo bem. Você falou da sua esposa, né? Desde que, ela tá brigando muito comigo porque eu só fico alisando o meu violão e limpando e não dou atenção para ela porque tô só ali com o meu violão, né? Aí, então, acho que o termômetro é esse, né? Você perceber se a tua vida pessoal está sendo prejudicada, né? Quando você tem recursos aí para viver uma vida tranquila. A gente não está aqui dizendo que a felicidade é a chave para tudo, porque não. Nós temos emoções e as emoções elas são positivas. Não vou nem falar positivas e negativas, não. Vou falar as emoções fáceis de lidar e difíceis de lidar, né? Isso. Por exemplo, é muito fácil você lidar quando você está alegre, feliz, ganhou um presente, você está feliz, né? E muito difícil quando você está sentindo saudade de alguém, né? Então, essas emoções, dor, sofrimento, tristeza, ódio, raiva, inveja, como também orgulho,
fraternidade, aquele sentimento fraterno pelo outro, afeto, né? São sentimentos que fazem parte de nós. Então, não significa que eu sou saudável mentalmente porque eu estou sempre alegre. Não, alguma coisa está errada, né? Porque ninguém está sempre o tempo todo alegre. Então, as emoções fazem parte de nós e É a que gente... você não convive comigo, hein? Porque você está sempre alegre ou... Ah, eu prefiro rir do que chorar. É, sim, a gente prefere, claro, mas às vezes, né, só você sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e as luzes se apagam, né? Então, assim, a gente tem esse momento nosso também, né? Nem tudo é perfeito e nem deveria ser, porque senão eu não seria o que eu sou hoje, você também não, Cláudio. Então, as mazelas aí que acontecem, as coisas difíceis, elas são incríveis para a gente aprender, se desenvolver, crescer, e ter mais segurança na vida, né? É. Uhum. Então, assim, é o que eu posso dizer, né? O saúde mental não significa você estar sempre feliz, né? Mas é você saber lidar com as suas dificuldades, com a sua Com os saudade, com a momentos, sua né? dor, com os momentos, transformar a dor em algo positivo, em conhecimento, em arte. Eu falo muito de arte porque eu acredito mesmo Uhum. que fazer arte é uma forma de expressão muito saudável que faz com que você se desenvolva, se conheça, além de trazer tranquilidade, relaxamento. Mas, É. enfim, isso podia dar uma outra live, hein? Falar um pouquinho sobre arte. Vamos fazer, ué, por que E a não? importância da arte terapia. Vamos fazer, vamos fazer. Não confundam arte com traquinagem, por favor, hein? A arte que ela está falando é uma coisa boa, traquinagem já é molecagem, então tomem cuidado. Mas é isso, eu acho que realmente eu não estou feliz o tempo inteiro, não estou triste o tempo inteiro, não consigo rir o tempo inteiro e não consigo chorar a todo momento. Mas equilíbrio, sempre em busca do equilíbrio. Bom, Elisângela, nós estamos chegando no final. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí, tivesse passar algum recado para as pessoas que irão assistir a nossa live, que já estão assistindo. Pode ficar à vontade. Eu acho que eu gostaria de dizer que foi muito gostoso, em primeiro lugar, estar aqui com vocês. Não sei quem está assistindo, quantas pessoas tem, se só está eu e o Cláudio aqui, não faço ideia. Mas o papo tá bom. A gente imagina, né, que tenha um público, aí eu imagino um público que eu não vejo, mas que eu gostaria que soubesse que, assim, todos nós estamos juntos nesse mesmo barco, que é possível a gente encontrar caminhos mais nutritivos, mais saudáveis, independente da classe social, da cor, do sexo, do gênero, independente disso, é possível. A gente está em um momento de se Solidariedade. de solidarizar com o outro, Ah, de solidariedade, momento de solidariedade com o outro, né? Que isso também a gente aprende muito, a gente se desenvolve muito com isso. E eu acho que a gente tem sempre que procurar um melhor caminho, procurar caminhos, né? Se o caminho não está pronto, a gente tem que construir e a gente pode construir, né? E a criatividade ajuda muito a gente nisso, né? Então, acho que uhum. que eu deixaria aí procurar encontrar aí criatividade todo mundo tem, todo mundo nasce com ela está aí em vocês. A gente só sufoca um Utilize pouquinho ela, né? ela. Então,
faça uso dela. Exatamente. Isso. Bom, eu quero agradecer mais uma vez aí ao pessoal do Merak. Olha aqui o cartãozinho de vocês aqui, tá aqui sempre na minha mão, para eu lembrar de agradecer a vocês sempre na nossa live, pela nossa linda e maravilhosa caneca do Batendo Bom Papo aí, ó. Vai lá, faça o seu pedido, peça, olha, eu quero uma caneca do Batendo Bom Papo, mas eu quero com o nome Elisângela. Eu quero, ó. E aí você coloca graça. lá, né? Já pensou? Seria da hora, hein? No nosso próximo Batendo Bom Papo, você com a sua canequinha na mão aí, já pensou? Olha, seria fantástico. Gostei. Então é isso. Gente, olha, muito obrigado aí vocês que nos assistiram aí. Alguns comentários. Hoje é quarta-feira, meio da semana, é mais difícil das pessoas entrarem, mas eu sei que sempre tem bastante visualizações, as pessoas veem sempre depois, e obrigado a você que assiste a nossa live depois que ela vai para o ar aí. Muito obrigado. Deixe seus comentários, dê os seus likes, compartilhe. Vá no nosso canal do YouTube, do Batendo Bom Papo, faça sua inscrição lá. Poxa vida, precisamos encher aquele canal de gente lá. Vamos, faça suas inscrições e vão assistir os vídeos. Visualizem, dê o like e ative as notificações no YouTube. Bom, eu só tenho que te agradecer por esse momento maravilhoso aí, muito bom. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes, eu gosto. E a gente aprende, a gente filtra aquilo que é bom, e sempre é bom ter essa troca de informação, troca de ideias. Muito obrigado por aceitar o meu convite, e tenha certeza que eu irei te convidar para falar sobre outros temas, conversar sobre outros assuntos, e nós vamos... detalhe, pessoal, Paranapiacaba tem uma cafeteria fantástica, por favor, divulgue a sua cafeteria. Infinito Olhar Cafeteria. Olha aí. É uma cafeteria. Eu não queria fazer propaganda, não foi essa a proposta. Mas eu gosto de falar porque é um lugar bom que a gente trabalha com cafés especiais, então eu acho que tudo que é bom, que é de qualidade, eu quero que todo mundo conheça. Como que é o trabalho? O trabalho, quem lida com café, como é que a pessoa que faz aquele café? É isso aí, olha. É isso aí. É isso aí. Então, não é bariátrica, tá? Bariátrica é outra coisa, né? É barista. Ok? Então vai lá. Da manipulação do café, né? Como fazer um café gostoso, cremoso, como fazer um café com aroma, com sabor, enfim. Eu gosto. Eu ia muito no France Café, lá na Paulista, lá eu gostava, achava muito bom. Mas é isso aí. Pessoal, beijo para vocês, boa noite. Como eu falei, hoje é quarta-feira, meio da semana, porque a gente faz o bate-papo no meio da semana, para quebrar essa semana chata, entediada, e você possa se divertir um pouco com um bom papo, pessoas inteligentes falando, e é isso aí. Domingo nós teremos o nosso bate-papo resenha da semana, eu juntamente com a professora Mônica, minha querida parceira aí, putz, ela é fantástica, e nós estamos, vamos que vamos, hein? Quem sabe até lá o pessoal já encontraram o Lázaro, porque imagina esse cara brincando de esconde-esconde, deveria dar muita raiva, ninguém achava o cara, né? Deveria ser muito ruim, mas é isso aí. Então, beijo para vocês, um ótimo restinho de semana aí, uma ótima noite, e até domingo. Se Deus quiser, provavelmente no sábado vamos ter uma live que está prometida desde o dia 8 de março, com a minha querida Andreina. Vamos ver se dessa vez sai. Ela vai falar da importância da mulher na sociedade. É isso aí. Fique com Deus e até a semana que vem, até domingo, ou até sábado, e até qualquer momento. Beijos, pessoal.